Sejam bem-vindos a mais um episódio do CRCast, Direito e Tecnologia, e hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais, Dr. Álvaro Mota, Dr. Alexandre Ateniense, dois advogados. Eu quero, de antemão, agradecer ao CESA, Seccional Piauí Maranhão, Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados, que proporcionaram esse encontro aqui através de um evento aqui em Teresina. E eu estou aproveitando aqui a vinda do Dr. Alexandre em Teresina para participar do evento do CESA, que nos cedeu gentilmente para participar aqui também do nosso podcast, e agradecer também aqui ao meu amigo Álvaro Mota. Então, eu estou aqui com dois convidados, o Álvaro Mota, que é advogado, procurador do Estado, mestre em Direito, professor, e estou aqui também com o Alexandre Ateniense, que também é advogado, um dos maiores especialistas em Direito Digital do país. Ele vai contar uma história muito legal daqui a pouco, que foi o primeiro escritório de advocacia que utilizou computador no Brasil. Então, alguém que tem muita experiência com esse tema de tecnologia. Meus amigos, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra caso vocês queiram fazer alguma consideração inicial. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, Beto, nesse podcast. A gente sempre acompanha. Quer dizer que é motivo de muita alegria estar aqui nesse ambiente de debate, de discussão de um tema tão relevante para o direito brasileiro. Alexandre. Olha, Beto, é um prazer retornar a Teresina, sobretudo para poder compartilhar um pouco da experiência que eu venho tendo na inteligência artificial no dia a dia do escritório de advocacia, para os advogados do Piauí, do Maranhão, vinculados ao CESA. E eu tenho certeza que é o futuro da advocacia em termos operacionais, em termos de modelo de negócio. Então, quanto mais cedo os advogados se alertarem para isso, com certeza eles estarão com um diferencial competitivo no mercado. Show de bola. Então, meus amigos, eu quero começar aqui, como a gente sempre tem começado, contando histórias, né? O podcast é para a gente essencialmente trocar figurinhas. E a gente sempre tem perguntado aqui histórias de quando a gente começou na advocacia, como era o mundo do jurídico antes da tecnologia, da forma como ela é hoje. Então, eu quero começar contigo, Álvaro. Tem alguma história aí que você queira compartilhar com a gente dos tempos que você começou? Bem, eu me formei em Recife, na Faculdade de Direito do Recife, em 1989, e de lá eu fui fazer um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E concomitantemente a isso, eu fui trabalhar num escritório que chamava Andrade Figueiredo e Silva, que foi um dos primeiros escritórios a utilizar computador no Brasil, né? Mas ainda de uma forma muito incipiente, né? A gente, naquela época, uma petição de 10 flaudas era digitado com folha de papel carbono. A gente fala papel carbono, hoje as pessoas nem sabem o que é, não é? E o primeiro, assim, avanço que teve era uma máquina IBM, uma máquina Olivetti, que ela tinha uma memória, nós digitávamos as petições e depois você imprimia para ela digitar sem erro, sem precisar corrigir. Então o computador naquela época era uma coisa, um PC 386 custava um Volkswagen, era um preço de um carro e os recursos eram muito limitados. A gente trabalhava no sistema MS-DOS, não é? E a gente tinha vários editores de texto nacionais, não é? Depois foi que apareceu o Word, foi que veio aparecer o sistema Windows, né? Mas numa situação que a gente, na verdade, no começo do computador, pelo menos na minha experiência, o computador era só uma máquina de escrever. Hoje a gente tem um celular, esse seu celular aí tem uma potência 30 vezes maior do que o computador que eu trabalhava, e você faz uma série de coisas com janelas, com ferramentas, não é? E o que a gente pode dizer é exatamente que a gente sempre teve resistência. Quando eu cheguei lá, eu não queria usar o computador, porque os comandos eram difíceis de manejar, eu preferia bater na máquina. Em uma certa ocasião, eu estava, além de ter a máquina, eu tinha uma secretária. Eu estava ditando uma petição, meu chefe chegou, já estava na 5ª ou 6ª página, ele pegou e rasgou as folhas. E eu fiquei assim, bom, e aí na hora do almoço ele me convidou para
me convidou para almoçar e foi. Eu digo, rapaz, o que eu fiz? Aí no almoço ele não tocou em nada, então terminou o almoço, ele me falou, olha rapaz, eu vejo que você é uma pessoa que escreve bem, um rapaz talentoso, não me leve a mal aquilo ali que eu fiz não, mas é porque é advogado tem que sentar e na máquina e ir direto pro texto. E você eu não quero na máquina, eu quero lhe botar no computador, que o futuro é esse. E aí disse assim, um profissional do direito tem que ser sempre ousado, tem que ser sempre procurando como é que se diz, os avanços tecnológicos. Então isso aí é uma coisa que a gente hoje vê, e aí a partir disso foram surgindo algumas coisas, a internet, foram surgindo algumas assinaturas de disquetes, a gente recebia os disquetes com a jurisprudência, né? Então tudo isso, mas ainda assim a gente recebia a jurisprudência, tinha um número, você passava um fax para o tribunal passava o inteiro teor da decisão. Então são essas histórias e que a gente, como é que se diz, é bom relembrar e ver também que a gente está num momento assim, só na pontinha do iceberg, é um momento ainda muito incipiente. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre inteligência artificial, uma coisa que está só começando. Quando eu era estudante, foi lançado aquele livro 1984, a gente pensava, o que vai sobre esse livro no episódio passado. O que vai controlar o mundo é um computador. Na verdade, hoje não é o computador, mas um sistema, né? Esse grande sistema de internet, toda essa conectividade, não é? E eu queria também destacar uma coisa assim, meu pai era uma pessoa que gostava muito de mecânica, de fazer aquelas coisas americanas, how to do to make. E ele assinava uma revista chamada Mecânica Popular. Uhum. Eu me lembro que em 1981, na edição do final do ano, tinha uma reportagem como será o ano 2000, né? E uma das previsões lá que tinha era que no ano 2000 todo cidadão vai ter um rádio amador. Tá aí o rádio amador, o celular, não é? Então são coisas assim que... Mas também tiveram muitas previsões que não ocorreram, não é? Às vezes a gente vai discutir sobre tecnologia, a gente pensa, eu vou prever, eu tenho uma receita de bolo para o futuro. Não é isso, né? Às vezes a gente... Mas é ter a consciência de que a gente vive um mundo em profunda transformação. Bom demais. Para começar, e aí, Alexandre, conta pra gente aí essa história que tem, o editor vai colocar aqui pra gente a matéria. Né? Tem matéria no jornal, na Gazeta Mercantil, dizendo que você foi o primeiro. Conta essa história aí pra gente. A minha história também é muito interessante e começa a exemplo da história do Álvaro. Nós somos praticamente da mesma idade, na década de 80, né? Meu pai foi o grande incentivador, foi o grande mentor dessa ideia, embora ele não tivesse tanta afinidade, mas ele tinha uma visão. Ele era presidente da OAB de Minas no início da década de 80 e foi convidado pelo governo norte-americano durante um mês para poder visitar os principais centros de justiça, escritórios de advocacia dos Estados Unidos, tudo pago pelo governo norte-americano. E nesse giro que ele deu pelos Estados Unidos inteiro, numa passagem ele foi a Chicago, que é onde inclusive é a sede da OAB norte-americana, a American Bar Association, e visitou alguns grandes escritórios de advocacia. Nos Estados Unidos, os maiores escritórios estão em Chicago. E ele viu um computador lá já sendo utilizado, nós estamos falando do ano de 1981, e voltou com a ideia. Ele voltou com duas ideias, essa e a ideia do Small Claim Courts, que ele entregou para o meu tio. Small Claim Courts, que ficariam juizados de pequenas causas. Exatamente. Então ele trouxe para o Brasil a ideia do juizado de pequenas causas, que passou isso para o meu saudoso tio, que era ministro do STJ, Salvo Figueiredo Teixeira, que levou a ideia para frente e virou o que virou, dos juizados especiais hoje. E aí ele volta dos Estados Unidos. Eu estava no terceiro científico, estava saindo do colégio para entrar na faculdade. Falou assim, olha, eu vou comprar um computador, porque já está vendendo aí? Como é que é? E era o ano 1 da venda de microcomputadores no Brasil, 81. E aí nós fomos numa feira de informática e o que o Alvo falou é grande verdade. Compramos um computador com 2 drives de 5 e 1 quarto.
Não, era um competidor do CP500, era um TRS-80 modelo 3, mas fazia a mesma coisa. Aí já me precede, já. Eu lembro do primeiro 486 DX1. Em 94. O que é isso? Isso aí foi quase uma década depois. Nós estamos falando de 81, 43 anos atrás. Então, ele falou assim, olha, compramos o computador e uma impressora, aquela matricial Prológica P720, que fazia um barulho imenso, né? Nem acentuar português, acentuava. E ele falou assim, olha, agora é o seguinte, você tá vendo aquele arquivo ali meu, aquele fichardozinho que eu recorto todo dia, julgados que são publicados no Diário da Justiça, com uma jurisprudência por dia? Sim, joga isso para dentro do computador. E ele tinha lá um arquivo que ele mesmo indexava, batia a máquina e tal, colocava as fichinhas, catalogava e tal, com os temas de julgados. Então coloca aquilo no computador. Tá vendo aquela fichinha ali que eu datilografo todo dia? São os andamentos de processo? Coloca aquilo ali dentro do computador. E eu fiquei com essa missão, né? E foi incrível, porque eu sou uma pessoa movida a desafios. Legal. Eu reconheço isso. E eu fui procurar as primeiras soft houses que desenvolviam sistemas, no caso em Belo Horizonte, e me deparei e fiz o que eu sempre fiz, de lá até hoje, que é ser uma pessoa que trabalha como interface entre duas tribos que não se comunicavam. A tribo da tecnologia da informação, desenvolvimento de software, e a tribo jurídica. Então eu nunca fui programador, embora tenha feito naquela época um curso de Basic, que não serve mais para nada. Mas eu sempre sabia ouvir as necessidades da tribo jurídica para poder traduzir para a tribo que desenvolvia sistemas. E assim foi. E interessante, Álvaro, é que, ao contrário do que 99,99% dos advogados que começam na informática, naquela época, sobretudo, que começava pelo editor de texto, no nosso caso não foi assim. Nós começamos por um caminho mais audacioso e que me gerou muita satisfação. Meu pai, na época, na hora que ele viu aquela impressora que saía naqueles relatórios perfurados, né, naqueles formulários, um texto ridículo de baixa qualidade, que nem acentuação tinha, ele falou assim, não, eu estou acostumado ele era um advogado de segunda instância, em tribunais superiores, Sim. sempre muito caprichoso, sempre fazia memoriais muito bem avaliados. Ele falou assim, não, eu vou continuar fazendo na minha máquina IBM 82C, que é aquela de esfera. Mais para frente aí, se melhorar a tecnologia, aí a gente trabalha com editor de texto. Eu quero ver aqueles dois arquivos que eu te falei ali, aquelas duas coisas. E aí eu fui desenvolver, como analista, junto com um programador, esses dois programas. E o primeiro programa que a gente fez foi logo um grande desafio. Na verdade, Beto, era a inteligência artificial no início da década de 80. Ou seja, eu passei quase que uns 6 meses fazendo diversas reuniões com uma pessoa brilhante que fez, inclusive, programação em linguagem de máquina para poder fazer com que a digitação fosse mais rápida, porque o Basic era muito lento, não respondia. E aí nós criamos um banco de dados de jurisprudência, que funcionava assim. Eram 2 drives, ou seja, 2 locais onde você coloca o disquete flexível, 360K cada um, você imagina. Um era o indexador, que você escolhia o tema, e se você, por exemplo, queria escolher o tema responsabilidade civil, aí tinha um disquete que armazenava dados de responsabilidade civil. E aí você colocava o disquete e, a partir dali, você ia pesquisando por palavras-chave, e depois que você pesquisava palavras-chave, você cruzava com o nome da Câmara que ia julgar e o nome do julgador. Então isso era uma revolução para a época, porque meu pai ia para a sessão de julgamento e falava assim, ele tinha uma eloquência muito boa, falava muito bem, falava assim, olha, porque Vossa Excelência já julgou um caso assim de responsabilidade civil, no dia tal, às tantas horas, mas dia tal, e a sua posição era essa. O desembargador pulava da cadeira e falava assim, mas como é que você sabe disso? Não, sei porque eu cataloguei, joguei no banco de dados, indexei, gerei essa inteligência. E isso foi ganhando
um ritmo mais acelerado, num momento em que não tinha internet. Nós estamos falando de 81, são 15 anos antes da internet chegar no Brasil. E essa história que você está contando é em Tribunal de Minas. sim, TJ Minas. sim. É uma história parecida com a história do ministro Vitor Nunes Leal, do STF. Uma das primeiras inteligências artificiais do Brasil é o projeto Victor, que é desenvolvido no STF, que é uma catalogação de precedentes. O Vitor Nunes Leal, ele era um exímio catalogador de jurisprudência. Perfeito. Só que naquela época dele não tinha a tecnologia da informação. Exato. Por isso é que ele recebeu o nome do primeiro robô Perfeito. de inteligência artificial do Supremo. Exato. Era essa complementação. Só que vocês já tinham avançado mais porque você tinha os indexadores digitais. Tinha sistema. Sistema. Nós fomos o primeiro que desenvolveram um sistema jurídico. Por isso eu fui o primeiro advogado no Brasil que colocou o computador dentro do escritório, não era para joguinho, não era nada, era só para poder gerar eficiência em favor do meu pai, do escritório dele. Então, consequentemente, o negócio ganhou um ritmo tão grande que ele trazia colegas, advogados, para poder ver aquilo funcionando e todo mundo ficava extasiado. Eu me senti todo orgulhoso, Beto. De vez em quando tocava o telefone, na época eram poucos desembargadores. Chegava um desembargador e falava assim: Alexandre, puxa aí do seu computador tudo que você tem de voto meu sobre tal assunto. Aí eu ia lá, imprimia tudo num pedaço, um relatório. Se você estava na faculdade de Direito. Sim. Estava indo estudante de Direito. Estagiário já tinha o contato com os desembargadores. Eu entrei na faculdade de Direito em 82 e saí em 87, na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí ele, poxa, nossa, estou sendo valorizado aqui pelo que eu estou falando, que eu estou fazendo, né? E aí, bom, o negócio ganhou um ritmo que é o seguinte: todo dia chegava um digitador no escritório às 6 horas da tarde, ficava de 6 às 10 da noite só digitando material que a gente previamente selecionava para poder fazer a carga dos dados. Então não tinha livreiro que fazia isso, não tinha tribunal informatizado, não tinha internet. E a coisa ganhou um impulso porque os softwares foram melhorando. Então, de uma hora para outra, você tinha um software que indexava todas as palavras-chave, todas as palavras de uma ementa, por exemplo. E aí o que aconteceu? Eu criei uma empresa, chamada na época Coro Informática. Perguntei para meu pai: será que você acharia ruim com tanto dado que a gente está acumulando, isso está gerando valor, que eu possa vender isso? Vender esse banco de dados, vender esse software? Eu falei: não, filho, pode fazer aí e tal. E nisso eu abri essa empresa e comecei a vender banco de dados a rodo para diversos escritórios de advocacia no Brasil inteiro. E ganhei um bom dinheiro naquela época. Paguei meus estudos, paguei várias viagens para assistir congressos da American Bar Association em Chicago, nos Estados Unidos. E aí a coisa começou a avançar bastante. Até que, em 1988, ou seja, transcorreu aí 7 anos, tivemos a Constituição Federal. E o que aconteceu em 1988? Foi uma virada de chave, um divisor de águas, porque é criado o STJ, e o STJ é o primeiro tribunal do Brasil que já nasceu informatizado. Então, o RESP, né, o recurso especial 0001, já foi gerado no editor de texto Word 5.0. Então, ali, o que aconteceu? Opa, eu já estava vendo que aquele trabalho manual, braçal que eu estava fazendo, já ia ter um limite, que eu soube aproveitar bem nesse vácuo de tempo. E aí, consequentemente, os tribunais começaram a gerar os seus próprios julgados já em formato nato digital. E com isso, a minha história, em termos de ser o diferente em relação a banco de dados, de jurisprudência, De ser o cara da jurisprudência, aí ficou... Aí já perdeu o sentido, porque para mim o diferente era isso, né? Você está anos na frente de outras pessoas, usando a tecnologia. Eu sempre falo, tecnologia existe para gerar conforto. Se gerar desconforto, é que tem alguma coisa errada no seu projeto ou da forma como você lida com tecnologia. Perfeito. E por isso, aí eu vendi minha empresa, final da década de 80, e aí depois, um pouco mais adiante, fui chamado para trabalhar na OAB Federal, na época com o presidente Rubens Aprobato, e fiquei 10 anos como presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação, que para mim foi a maior satisfação. Nunca quis ser presidente de OAB, nem nada. Para mim o máximo era chegar nesse cargo, onde eu consegui chegar. Passei por 4 presidentes, braço direito sobre todos esses assuntos de direito digital,
E é isso. Você nunca fez um estudo formal na área de tecnologia, computação, informática, nada? Só o curso de Basic? Exato, mas o meu diferencial é ter a visão prática. Se tem uma coisa que me considero bom, é a lógica do pensamento. Ou seja, você ser uma pessoa racional para poder imaginar como é que você cria um fluxo operacional dentro de um sistema para que ele possa gerar as respostas, o resultado que você quer. Então, eu desenho esse fluxo operacional, passo para o programador e ele desenvolve. Até hoje isso acontece, paralelo ao escritório, eu tenho uma empresa de tecnologia da informação, que desenvolve projetos, hoje inclusive de inteligência artificial, chamada iTech Legal. E essa vamos dizer assim, é uma outra via de trabalho, né? Eu tenho minha via advogado, que eu sempre gostei, que acabou virando advogado em direito digital, e essa outra, que é de desenvolver sistemas para a área jurídica. Pronto. E aí a gente sai aqui do embrião da tecnologia no Brasil, a história aqui de como começou o computador. Eu tenho certeza que você está gostando, então vai deixar seu like aqui, não se esquece, comenta e compartilha. Eu tô aprendendo, viu? Tô virando blogueiro também, sabe, Alexandre? Eu fui o primeiro advogado que teve blog. Olha aí, ó. Jurídico no Brasil em 1994. Entendeu? Foi uma das ideias que eu trouxe dos Estados Unidos, nesses eventos da American Bar Association, que acontece todo ano em Chicago, que eu frequento muito. E eu vi que lá eles lançaram essa ideia do blog. Eu falei, opa, eu também quero. Então aí começamos a fazer. E eu sempre fui um estudioso nessa área de direito digital. Eu era um marketing de conteúdo. Ou seja, selecionava material, tinha uma jornalista que trabalhava comigo e a gente recortava uma pauta diária. Era muito interessante. Veja, vou te dar uma dica. A gente fazia uma reunião de pauta terça-feira, porque a gente esperava passar o final de semana, tinha a Veja, tinha o Fantástico, tinha outras, Folha de São Paulo e tal, e a gente selecionava tudo que saiu de factoide que tem a ver com as plataformas digitais. O hacker invadiu os computadores do Palácio do Planalto. A mídia só atacava em cima do factoide. Ninguém atacava dizendo o seguinte, bom, se acharem um hacker, o crime que ele cometeu, a penalidade que ele pode sofrer, está prevista no Código Penal, assim, assim, assado. Entendi. Então a gente sempre aparecia com essa interpretação jurídica do factoide. E isso me gerou uma mídia espontânea maravilhosa. Por exemplo, eu cheguei a fazer matéria que saiu no jornal El País da Espanha, coletada a partir do blog, na BBC de Londres, coisa que eu nunca poderia alcançar, sonhar em alcançar, se eu tivesse, por exemplo, uma assessoria de imprensa. Mas esse é o poder do blog, de fazer com que você quebre as barreiras geográficas, interaja com pessoas que naturalmente você não iria jamais ter alcance em termos de conectividade. Perfeito. A gente saiu dessa fase embrionária e a gente chega agora na inteligência artificial no direito. E aí eu vou te fazer aquela pergunta que todo mundo te faz e que todo mundo faz, enfim. Para quem mexe com tecnologia, para quem é entusiasta como eu escuto essa pergunta todo dia, eu escuto essa exclamação todo dia, eu vou rebater ela para você. A inteligência artificial vai acabar com o advogado? Não. Quem pensa dessa forma está redondamente equivocado. Eu sempre digo o seguinte, é muito fácil, né? Isso é do ser humano. Quando o ser humano não domina alguma coisa, é muito fácil ele dizer não do que sim. Porque se tiver que dizer sim, ele vai ter que estudar. Então aquelas pessoas que respondem essa pergunta dizendo vai tomar o lugar sim do advogado, é uma negação que ela não está com preguiça de estudar o que é inteligência artificial, o que a inteligência artificial pode impactar na vida dela. É muito mais fácil sair por essa. Outro dia eu estava vendo uma palestra dizendo, o jeito falou assim, esse negócio de inteligência artificial, isso é um nome totalmente despropositado, porque não tem nada de inteligente, entendeu? Ou seja, que isso vai acontecer depois que a gente morrer. Que absurdo ouvir um negócio desse. Já está acontecendo. Então, eu acho que a necessidade de inteligência artificial é premente. O advogado, ele vai ser o profissional mais impactado com o uso da inteligência artificial, porque ele usa texto. Então, o que
tem que acontecer, o que tem que entrar na cabeça dos advogados é que não vai substituir, mas só vai ser um assistente. Ou seja, o advogado tem que se preocupar, em vez de lamuriar, é de dizer o seguinte: eu vou dominar a inteligência artificial, eu vou fazer a inteligência artificial um diferencial competitivo para mim no mercado. Porque se eu não fizer isso, meu concorrente vai fazer, ele vai passar na minha frente. E aí, Álvaro? Nós vamos dominar essa inteligência artificial, a gente vai deixar ela dominar a gente? Como é que você se sente com isso? Você é um romântico da advocacia? Eu confio muito na inteligência humana. Tá? Eu acho que, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, nada substitui o talento humano. Tá? Então, nessa linha de consideração, eu acho que não vai substituir o advogado. Eu acho que sou daqueles que há sempre um espaço para um bom advogado. E o que a gente precisa ver é o advogado se aliar à tecnologia, verificar, ver os critérios das programações, não é? Eu acho que a cibernética, do mesmo jeito que ela pode construir uma coisa para o bem, ela pode construir para o mal. Depende lá dos algoritmos, de como ela está configurada, não é? Então eu acho que nesse sentido o que precisa ser feito são exatamente auditorias, a utilização dessas tecnologias com muita transparência, né, para que tanto o cidadão, o jurisdicionado, o judiciário apresente os critérios de como tudo isso está sendo utilizado, né? Mas tudo depende exatamente de como você abastece esse sistema, digamos assim, o que você insere ali dentro, né? E aí vem a pergunta: quem produz o material para ser inserido? A inteligência humana, o advogado, né? Agora, sem sombra de dúvidas, eu acho que talvez os profissionais mais impactados pela inteligência artificial serão os advogados e talvez os engenheiros, né? Porque por conta da velocidade com que a coisa é feita, tá? Eu acho que a inteligência artificial ela vai lhe dar uma maior eficiência, ela vai lhe dar uma maior velocidade de produção. Isso o advogado vai ter que usar, é aquilo que o Domênico de Masi dizia lá no Ócio Criativo, não é? Você usando inteligência artificial, um trabalho que você levaria 10 horas para fazer, você faz em 1 hora. E aquelas outras 9 horas que sobrou, você vai usar para outras coisas. Mas eu acho o seguinte: a tecnologia não tem coração, a tecnologia não tem humanismo, não é? Então isso não vem de outro lugar, vem do talento humano, vem da formação. Afinal de contas, o homem de hoje é o mesmo homem lá da Grécia Antiga. O que vai depender da educação que ele tem, não é? O pai do Alexandre era muito meu amigo, o doutor Aristóteles Ateniense. Ele gostava muito disso, mas ele ao mesmo tempo que ele incentivava essa questão de tecnologia, ele cultivava também os aspectos clássicos, né, da filosofia, de uma boa comunicação verbal, vernacular e tal. Então eu não tenho dúvida que a inteligência artificial será exatamente um mero instrumento de trabalho do advogado. Alexandre, eu escutei uma frase, eu não vou me lembrar quem me disse essa frase, mas eu estava começando a minha advocacia. Eu tenho menos tempo que vocês, já são 15 anos, né? Já é uma estrada considerável. Uma pessoa uma vez me disse assim: quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu demorei para entender isso. O que será que quer dizer isso? Como assim? Se eu estou trabalhando, eu estou fazendo dinheiro, né? E aí a tecnologia, eu sempre fui entusiasta da tecnologia, sempre fui heavy user, sempre fui cara que ligado nas tecnologias e hoje a inteligência artificial descortinou isso para mim muito claro, que é mais ou menos o que vocês estão dizendo. Enquanto ela vai fazer trabalhos operacionais, trabalhos mecânicos, trabalhos que podem ser automatizados com comandos, com ideias minhas, eu vou ter tempo, como diria o Domênico de Masi, para ter um ócio, e é no ócio que eu vou ter ideia de como eu vou ganhar dinheiro. Tenho certeza que você teve as ideias de abrir a sua empresa fazendo qualquer outra coisa que não fosse trabalhando, né? Depois eu entendi isso, cara. De fato, a gente tá... O profissional, o advogado é empresário, né? Tá ali
entulhado, todo tempo pensando no processo, na petição, no prazo, ele não consegue olhar por cima do negócio dele e planejar, criar estratégia, pensar em crescimento, pensar em network, e porque a gente fica atolado. E eu penso, como vocês, que é uma ferramenta, é um instrumento que não vai nos substituir, mas eu tenho certeza, na verdade, que vai substituir quem não souber usar. O advogado que não souber usar a tecnologia, esse pode procurar outro, como a gente diz aqui no Piauí, outro rumo para ele. Porque Eu sempre disse que as pessoas, os advogados, não podem se tornar vítimas de um apartheid digital. Ou seja, eles não podem se autodiscriminar, não podem ou não deveriam, né? Se autodiscriminar dizendo, isso aí não é para mim, isso aí já não é da minha fase, já não quero achar que isso vai... Prefiro terminar minha advocacia antes de ter que me dedicar a aprender inteligência artificial, por exemplo. Eu ouço isso. E eu acho que, por mais que você não goste, ninguém é obrigado a gostar, mas que tenha alguém perto de você que domine, entendeu? E, consequentemente, traga os resultados. Eu dou o exemplo do meu pai. Eu já, antes da internet, eu já tinha treinado mais de 2.500 advogados para a Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas para usar o computador, dentro das possibilidades antes da internet. Eu nunca consegui, Álvaro, capacitar meu pai para escrever uma peça interlocutória. Eu vivenciei isso disso, como... Eu cheguei a te falar isso? Falou. Eu me lembro disso. Eu fui presidente da UAB muito jovem e às vezes a gente ia para o interior, chegava e ia levar a inovação. O advogado chegava, não, doutor, aqui meu negócio é da minha máquinazinha de escrever. Então, quer dizer, é sempre uma resistência, né? Teve um livro que eu fiz em 2000, que era Internet e o Direito. Foi o primeiro livro que eu lancei. Então, você lembra? Capa preta e tal. Era um manual para poder incentivar as pessoas a pesquisar conteúdo jurídico na internet. E uma das frases que eu tenho no início do livro, que é a seguinte: toda mudança assusta, inclusive as boas. Então é isso. A pessoa quer ficar enraizada. E o advogado, de uma maneira geral, é totalmente diverso do seu ponto de vista. Eles são slow adapters. Eles demoram para se adaptar a essas mudanças todas. Cada um tem seu tempo de aprendizado. Na verdade, a gente tem uma formação muito clássica, uma formação muito conservadora, não é? O advogado, ele é muito assim, ele tem uma formação, isso aqui é um copo, cadê a prova? Não é? Então isso aí é uma barreira que... Mas, por exemplo, quando a gente fala em tecnologia, a gente pode lembrar de Platão. Platão dizia, ser de cada dia mais ousado. Eu acho que o advogado tem que trabalhar essa questão da tecnologia com isso. Então, um bom advogado só se torna advogado na medida em que ele é pioneiro, na medida em que ele é ousado, na medida em que ele se torna uma pessoa contemporânea daquela época, né? Mas não que isso apavore, não que isso vai dizer, porque inventaram a inteligência artificial, os advogados vão acabar. Não é somatório. É o somatório do talento humano com o talento sistêmico da inteligência artificial. Essa, para mim, é a resposta correta. Perfeito. Eu tenho o meu talento, a minha estratégia, os meus insights, a minha leitura. Adaptando isso, utilizando como braços as inteligências Eu tenho uma outra resposta para essa pergunta de uma maneira bem prática. Diga lá. É o seguinte, a inteligência artificial, nos dias de hoje... Deixa eu fazer de novo aqui, para a gente fazer o corte aqui. Vou fazer de novo aqui, galera. Alexandre, o que você acha? A inteligência artificial vai acabar com o advogado? Não vai. Nós temos que ter o somatório da inteligência artificial para benefício do advogado. Ou seja, somar o que o ser humano tem de melhor com o que a inteligência artificial tem de melhor. E o que o ser humano tem de melhor do que a inteligência artificial? Vários aspectos, por exemplo, emoção, discernimento, ética, né? Uma visão de estratégia futura. Então eu faço um divisor de águas. De hoje para trás, a inteligência artificial, ela processa em grandes volumes de informação. E isso a inteligência faz melhor que o ser humano. E traz resumos, traz sugestões, etc. Mas processada a partir de informações que já existiram. Agora, o que a inteligência artificial não faz, ainda nos tempos atuais, é de
pensar como um advogado experiente, como o Dr. Álvaro, por exemplo, de qual que tem a sensibilidade da experiência profissional, qual é a estratégia mais adequada para poder fazer um argumento futuro da defesa do seu cliente. Isso a inteligência artificial não faz. Por quê? Porque ela só projeta as informações de hoje para trás. E para o futuro? Para o futuro a gente vai pegar toda essa riqueza de pesquisa, de resumo, que foi processada pela inteligência artificial e vai usar isso a nosso favor para poder somar com a experiência profissional e definir as estratégias corretas para que os nossos clientes sejam vitoriosos em defesa das suas causas. Quer falar? Bom, não, só referendar isso aí, que na verdade a inteligência artificial, ela não tem sentimento. Ela não tem uma capacidade lógica, ela não tem, por exemplo, muitas vezes a forma como você... Existe um livro em inglês, How to Do Think with Words, não é? Direito é comunicação, às vezes a entonação que você dá, a ênfase que você dá a uma determinada palavra, a forma como você coloca a frase, ou seja, como você faz aquela estratégia, a inteligência artificial, por melhor que seja, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue, digamos assim, ter a percepção epidérmica da sensibilidade, de uma das coisas que é mais importante no direito, que é o sentimento de justiça. Ela é um algoritmo, ela é objetiva, ela é cartesiana, ela não tem o sentimento de justiça. Você pode até pegar o exemplo bíblico lá de Salomão, né? Aquela clássica história de que está, digamos assim, de que duas mães reivindicando um mesmo filho e o rei diz, não, vamos partir no meio. A inteligência artificial faria a mesma coisa, vamos partir no meio, não teria a sensibilidade. E aí a mãe chega e diz, não, pois se é para matar o filho, eu prefiro que ele viva, mesmo que seja nas mãos de outra pessoa. Então, quer dizer, com esse exemplo aqui, a gente vê que são situações que a inteligência artificial não conseguirá resolver. Mas, sem sombra de dúvida, ela dará agilidade, dará celeridade, porque, na verdade, o mundo contemporâneo, as relações são extremamente complexas, as respostas merecem ser dadas com mais precisão, com mais objetividade. Eu acho que é nesse sentido que ela vai ter uma grande solução para o mundo contemporâneo. Não, o mundo está mais rápido, né? E todo mundo hoje exige respostas mais rápidas, tomadas de decisões mais rápidas, e eu quero deixar bem claro que quem imagina que ao entrar com uma pergunta, qualquer que seja, bem elaborada, num programa de inteligência generativa, como o ChatGPT, por exemplo, funciona mais ou menos... O certo seria funcionar assim, eu vou entrar com a pergunta, vai vir a resposta, bom, copiei, colei, coloquei na comunicação para o cliente ou numa peça, etc. Está errado, está equivocado. Eu sempre defendo que a inteligência artificial ela vai te dar um insumo. Ou seja, ela vai te tirar do zero, vai te levar até 70% em muito menos tempo do que você faria se estivesse fazendo todo o processo de forma tradicional. Exemplo, eu quero que resuma um processo de 3.000 páginas. Se você fizer a pergunta direta, ele vai te responder em questão de menos de um minuto o resumo todo de um processo de 3.000 páginas. Muito mais rápido que um ser humano. Agora, não significa dizer que a partir dali está tudo resolvido. Não está. Então, essa parte que fica, esse incremento é o incremento intelectual, é o incremento de revisar o conteúdo, de dizer, esse conteúdo não está certo, isso aqui não está no estilo adequado, isso aqui não tem a sensibilidade. Então, isso só o toque humano é que vai ser possível fazer com que haja um bom enfoque. Por isso que eu sempre defendo, é o somatório. Bom, direito não é receita de bolo, Perfeito. Tá bom? Então é a forma como você utiliza. Por exemplo, a gente pode comparar isso a dirigir um carro. Eu posso ter uma Ferrari, mas se eu não sei conduzir bem, se eu não sei mesmo ligar ela, então isso não vai adiantar de nada. Por exemplo, isso que o Alexandre falou é uma coisa muito importante. A maneira como a inteligência artificial vai ser utilizada depende da forma com que a pergunta é feita.
tá? E quem faz essa pergunta? O ser humano, somos nós. E nós, advogados, levamos uma grande vantagem nisso, porque a vida gente inteira sabe nós perguntar. nós aprendemos a saber fazer boas olha, perguntas. Perguntar e pedir é com a gente mesmo. Não é? Olha só, Alberto, você é professor, o Alexandre é professor e, enfim, eu acho que é uma coisa que o Alexandre falou uma coisa aqui muito interessante, sobre lógica. Quer dizer, o advogado, ele não pode se descurar da lógica. Ele não pode se descurar da forma como ele estrutura o seu pensamento. Então, ele não, mesmo que o mundo moderno não dê tempo para isso, mas de vez em quando é bom visitar um pouquinho a filosofia, visitar um pouquinho a lógica. Isso ajuda muito a você trabalhar com esses mecanismos de futuro no direito. Vocês falaram aí, por exemplo, resumir um processo para eu fazer minha defesa, por exemplo. Né? Ou analisar os pontos controversos que existem na petição inicial e na contestação. E aprontar quais seriam as controvérsias que estão em disputa. Pronto. Agora vamos lá. Exemplos aqui. Situações que eu consigo imaginar aqui. Tenho 15 anos de advocacia, milito na área X, são os mesmos juízes. Eu já despachei com os juízes 200 vezes. Eu sei o que é que eles gostam de ouvir, eu sei me conectar com eles. Então eu sei o que daquele resumo é importante para o juiz João, o que é importante para a juíza Maria. E isso a inteligência artificial não vai saber nunca, porque ela não tem vivência social. Eu discordo. Você discorda? Discordo. Pois me explica. Vou te explicar. Se você for uma pessoa que se der o trabalho de coletar diversos julgados daquele juiz, você pode fazer um robô para fazer com que todas as decisões de um determinado juiz sobre determinado assunto sejam alimentadas a partir das decisões dele. E eu já fiz experiências dizendo o seguinte, dê uma sentença, atue como se fosse o juiz tal, o ministro tal, o desembargador tal, e dê uma sentença sobre esse assunto. Como ele já coletou resultados de julgamentos, ou seja, você fez uma curadoria prévia, alimentando... Isso é o que se chama de jurimetria. Não. Jurimetria seria mais uma questão de estatística. Eu estou falando mesmo do próprio teor da sentença, ou do acórdão, de um voto, de uma sentença. Você vai treinar o ChatGPT, por exemplo, para ele votar como o juiz votaria. Desde que você alimente com diversos julgados dele sobre um determinado tema. Então você pode fazer um prompt, em vez de você colocar atue como um advogado e elabore uma peça inicial para remover conteúdo ilícito da internet. Você pode fazer um prompt dizendo o seguinte, atue como um magistrado e analise a contestação e a inicial e elabore aqui um despacho saneador para poder fixar os pontos controversos para começar a fase de instrutória. Ou então, mais adiante, pega uma jurisprudência do Supremo, alimenta lá vários julgados de um determinado ministro sobre um determinado tema, atue como ministro fulano de tal e dê um voto nesse caso assim. O problema é que quando for um caso inovador. Aí é diferente. É porque eu estou te falando o seguinte, isso só funciona desde que você tenha um repositório de julgados de um determinado magistrado sobre um determinado tema. E tem outro problema. Veja só, o magistrado, por mais que queira, isso não é garantia 100%, não, porque eu já vi muitos casos. Por exemplo, eu não faço nenhuma defesa para o tribunal sem antes cruzar o nome do relator com o tema. Isso é uma coisa que eu já aprendi desde a década de 80. Sim, esse mapeamento aí é antigo. Eu vou te falar com toda sinceridade. Já aconteceu N vezes de eu chegar na tribuna, fazer um memorial, mencionar o desembargador, porque Vossa Excelência jogou assim assado e o voto ser contrário. É exatamente o que eu ia dizer. Porque direito não é cartesiano. Então, era isso que eu ia dizer. A gente tá partindo do pressuposto que a jurisprudência é coerente. Se uma coisa que ela não é no Brasil não é coerente. Não é. O próprio juiz, mas aqui, mas aqui vamos lá. É melhor contar com um recurso desse ou não? Claro. Então, o próprio CPC de 2015, embora ele não tenha por trás dele uma teoria, mas ele foi concebido para ser um sistema jurisprudencial. Perfeito. E isso não está se configurando. Não. Por exemplo, a inteligência artificial, por mais que nós não queiramos,
todo juiz tem um cunho ideológico, ou de direita, ou de esquerda, ou de centro, tal. Perfeito. Embora diga, embora a gente diga, nós advogados temos que ser imparciais, mas no fundo fica um conteúdo Que a daquilo. E imparcialidade é objetiva, a inteligência artificial, ela não consegue perceber isso. Qual é a ideologia do juiz, qual ela a posição. não faz esse discernimento. Pois é. Ela, na verdade, é um instrumento Por quê? de tratar dados. Porque, de repente, no trecho do voto do juiz, não tem uma informação de qual que é o partido político no qual ele é filiado. Pronto. Ou o que ele gosta de valorizar. Vai ter só o texto jurídico. Mas pronto. Além disso, eu estou plenamente de acordo que eu consigo usar essa ferramenta que você colocou. Só que se eu acrescentar a essa ferramenta um conhecimento prévio que eu tenho com o desembargador, com o juiz, e conseguir me conectar com ele, puxando, linkando, fazendo um quebra-gelo, um assunto, criando uma conexão, uma empatia. Pronto, olha, essa conexão, essa empatia, eu posso te dar um dado aqui, uma história que aconteceu comigo. Pronto. Eu, quando era garoto, eu era filatelista. E eu cheguei uma vez para despachar num tribunal com um magistrado, e o magistrado ficou conversando sobre selos. Nós conversamos por quase 3 horas sobre selos. E era mais ou menos hora dessa, 6 para 7 horas da noite, aí o magistrado disse para mim, sim, doutor, e o processo? Aí eu comecei a falar, tá aqui o coisa. Isso encantou ele. E ele viu os meus argumentos com outros olhos. Por exemplo, uma máquina não consegue fazer isso. Exatamente. Informação é poder. Perfeito. Então, aí a gente treinar a máquina para fazer essa base de dados, eu não vou mais ter 70%, eu vou ter 90%. Porque é uma baita de uma ideia, mas esse 10% Olha, aí... Quanto melhor... claro. Quanto melhor você retroalimentar seus robôs Perfeito. com informação curada, ou seja, apurada, com fonte apurada, tudo isso, você vai ter sempre melhores respostas. Perfeito. E aí nisso eu concordo plenamente. Bom, Alexandre, ChatGPT, você acabou de dar várias ideias aqui para os advogados na prática, né, começarem a usar. Mas fala de outras ferramentas, por exemplo, que a gente pode utilizar na advocacia de inteligência artificial que melhora a nossa produtividade, nosso dia a dia. Eu gosto muito de pesquisar, de testar. Tem alguns gurus espalhados nesse mundo afora aí, com quem eu me conecto para poder estar sempre já buscando novas soluções. Eu acho que a inteligência artificial generativa, ela vai muito além do ChatGPT. Muito além. Sobretudo para a gente que trabalha com, essencialmente, buscar texto, entrar texto, etc. Eu gosto muito, por exemplo, dos exemplos que a gente já utiliza no escritório há uns 2, 3 anos, de transcrição de conteúdos. Então, quantas vezes você está num telefonema com um cliente ou entra numa reunião e ali são discutidos vários assuntos. A gente não tem capacidade de processar, de memorizar tudo aquilo. E aí fica só aquela comunicação essencialmente verbal que, cá entre nós, pode se perder com o tempo. Então, eu já utilizo softwares que toda reunião é gravada, em vídeo e em áudio. E agora, esse conteúdo ele é convertido para texto. E depois que é convertido para texto, a gente coloca o ChatGPT para poder resumir uma conversa de 1 hora em 3 parágrafos, ou numa lista de tarefas que eu, Álvaro ou você vão ter que tomar medidas depois dessa reunião. Isso é fantástico. Isso, inclusive, agora já uso no próprio celular, inclusive com conversas telefônicas. Na ligação telefônica você já grava e já depois converte para texto, depois do texto gera um resumo e depois você pode gerar uma pergunta qualquer sobre aquela conversa. Então, isso para mim é o poder da informação, é o poder da comunicação. Você, sobretudo no meu caso, que sou sócio, mentor e estou sempre orientando a minha equipe, eu preciso deixar todo mundo na mesma página. Então é importantíssimo ter uma ferramenta dessa para que a gente possa diminuir as distâncias. Eu trabalho no meu escritório de advocacia, que é especializado só em direito digital, a gente trabalha sem papel há 17 anos. 17 anos 17 sem papel. Sem impressora. Nada. Eu tenho o meu escritório, quando que não está aqui, está no meu celular. Ele está no meu celular. Tudo que eu preciso do meu escritório está no meu celular há 17 anos. Então, hoje eu já tive aqui
fazendo a palestra, mas já me contactei com uma pessoa em Luxemburgo, outra em Curitiba, outra em São Paulo, outra nos Estados Unidos, em Orlando. E agora tá gravando aqui que vai parar até no Japão. Claro. Então, chega no final do dia, você já não sabe mais quantas pessoas você conseguiu interagir, e independente da localização geográfica. Esse é o grande barato da história, o poder da comunicação. E vou falar uma coisa muito importante: as pessoas não sabem se comunicar através das plataformas digitais. Não sabe. Não sabem. As pessoas querem usar o chat GPT, como eu vejo muita gente reclamando, para responder pergunta de sim ou não, para ser um oráculo. Ei, o Palmeiras tem mundial. Quem é o campeão brasileiro de 1987? Qual é o maior time de Minas Gerais? É óbvio que é o América. Com certeza. Pronto, a minoria... Qual é? Minoria inteligente. Minoria inteligente. As pessoas querem fazer perguntas bobas e se chateiam porque vê uma notícia. Mas esse ChatGPT inventou, o advogado foi condenado, o juiz, aquilo, porque inventou uma sentença. Eu gosto de dizer isso também, amigão. O problema não tá no ChatGPT, não tá em você. Tá da mesa para cá. O problema não é de hardware nem de software, é de peopleware. Peopleware, exatamente. Aonde é que essa inteligência artificial ainda vai nos levar? A gente já chegou ao nosso máximo, a gente está só começando? Nós estamos só começando, nós estamos no ano 2. Ano 2. Eu gosto sempre de mencionar a frase de Silvio Meira, né, que é um grande estudioso dessas questões de mudança de sociedade digital, etc. Ele falou outro dia, num programa na CBN, que nós estamos no ano do tijolão da inteligência artificial. O que ele quis dizer com isso? Que todo mundo deve ter tido um telefone Motorola PT550, aquele que esquentava demais dentro do bolso. Aquilo dali foi no ano 2 de celular. Só que a grande diferença é o seguinte: o tempo que levou o celular até hoje alcançar esses recursos, até de ter inteligência artificial embutida dentro dele, em relação ao avanço da inteligência artificial, vai ser muito menor. O mundo vai estar muito mais rápido. É exponencial agora. Totalmente. Né? Então, e outra coisa muito importante da gente destacar: o Brasil, na área jurídica, nós temos um diferencial absurdo em relação a outros países, porque nós somos hoje um dos maiores produtores de conteúdo jurídico do mundo. E isso é a matéria-prima da inteligência artificial. Então são 93 tribunais gerando sentenças, acórdãos, qualquer tipo de decisão em formato texto, nato digital. E essa informação, obviamente, é o combustível para você conseguir fazer soluções muito mais avançadas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o futuro é cada vez mais a gente não perder a qualidade, mas, ao mesmo tempo, conseguir economizar tempo e ter mais informação estruturada para poder gerar conhecimento. Quanto mais conhecimento, sabedoria. Então, o certo é que o modelo de negócio da advocacia vai mudar pela inteligência artificial. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, nós precisamos fazer isso, usar pelo bem. Não é achar que a máquina vai substituir, o sistema vai substituir o homem, mas fazer com que a gente domine. E aí que vem, para mim, o futuro. Quanto mais a gente dominar no futuro, nós vamos ter melhores trabalhos de qualidade, nós vamos nos comunicar melhor e, consequentemente, nós vamos nos diferenciar na profissão. Perfeito. Falamos muito aqui da inteligência artificial na advocacia. Agora eu quero, como a gente gosta de brincar aqui, atravessar o balcão. E a inteligência artificial no Poder Judiciário? A gente falou da gente usar nos nossos escritórios de advocacia e eu particularmente, eu acho que vocês concordam com isso, as vantagens são quase unânime, são muito maiores do que as desvantagens. Mas se a gente atravessar o balcão e virar para o lado de lá e perguntar, e a inteligência artificial utilizada pelo Poder Judiciário, como é que você enxerga isso? Bom, como a gente estava até conversando, nós temos hoje, segundo o CNJ, mais de 140 projetos com uso de inteligência artificial nos tribunais. Pois bem, até onde sei, porque sou pesquisador e participo de muitos eventos, todas as soluções de inteligência artificial, a priori, hoje, são utilizadas dentro de um viés, dentro de um foco interna corporis. Perfeito. Ou seja, a inteligência artificial hoje no judiciário é uma inteligência artificial para o judiciário e não para a justiça. Então, para mim,
A grande incógnita ainda é quando essa inteligência artificial deixar de ser utilizada para o judiciário e for utilizada para a justiça. Porque quando isso acontecer, isso vai afetar a vida de todos aqueles que militam em torno da justiça, o jurisdicionado, o advogado, o Ministério Público, a Defensoria Pública. E nós não sabemos ainda, porque não existe uma grande transparência. É ainda opaco esse cenário para a gente. Nós não vimos nenhum tribunal até hoje dizendo assim, olha, eu vou usar a inteligência artificial, isso vai melhorar a vida do jurisdicionado para isso, para aquilo, para o advogado, para isso, para aquilo. Não ouvi. Não, é sempre pensando na produtividade, é sempre interna. Isso precisa ter muito cuidado, que é um dos grandes problemas do judiciário brasileiro, é que é essa justiça de estatística. Muitas vezes você julgar muito não quer dizer que você julga bem. Muitas vezes julgar muito não quer dizer que você fez justiça. Por exemplo, no estado do Piauí, nós temos em torno de 600 mil processos ativos em andamento. Desses 680 mil processos, mais ou menos 250 mil referem-se a problemas de empréstimos consignados, não é? Que é essa coisa da advocacia predatória, que é exatamente um mesmo autor que entrou com 8, 10 ações contra o mesmo banco, não é? Então isso aí precisa ter atenção, e principalmente a inteligência artificial no judiciário, ela precisa ser fruto de uma auditoria, ela precisa ter transparência. A gente não tem acesso aos algoritmos, como é que determinadas pesquisas, outro dia a gente está sempre nessa história de mulher, de feminismo e tal, e determinadas perguntas, todas as respostas iam desaguar em pessoas do sexo masculino. E aí foram se informar, não, porque quem faz o programa é homem. Quer dizer, então, isso aí tudo a gente precisa ter um balizamento para não distorcer, não é? Para, em nome da produtividade, da estatística, a gente desvirtue os verdadeiros rumos e propósitos dos institutos jurídicos. E vocês tocaram em dois pontos que são muito, assim, sou suspeito, que é a minha área de pesquisa do doutorado, né? Então já brilho os olhos. Mas são dois problemas que estão cientificamente comprovados. Estatisticamente, tem quilos de artigos falando sobre opacidade ou falta de transparência e sobre a existência dos vieses discriminatórios. E aqui, só para contar uma historinha, essa história de discriminar, e isso não é só no judiciário, né? Na verdade... Isso é inteligência artificial como um todo. Pronto. E, assim, os primeiros estudos que surgem nos Estados Unidos estão mostrando como os empréstimos bancários, o sistema financeiro, o sistema bancário americano é baseado em scorings. A partir do seu scoring, você consegue pegar dinheiro emprestado, você consegue financiar, a taxa, tudo isso é feito com base no scoring. Quem faz os scorings? Inteligência artificial. As máquinas. Adivinha quem são as pessoas que têm menos dinheiro para pegar emprestado e adivinha quem são as pessoas que pagam as taxas maiores? As minorias. Então, esse viés discriminatório, ele assim, já está provado isso, né? A gente tem exemplo no processo penal, da inteligência artificial errando o reconhecimento facial muito mais quando a gente está falando de minorias, e a explicação está lá, nessa que você falou. Quem faz a plataforma, quem desenvolve, quem programa, são as maiorias. São as pessoas... Tudo isso que a gente está conversando são fundamentos, são princípios que estão em destaque no projeto de lei de regulamentação da inteligência artificial e também da reforma do Código Civil, que tem um caderno específico só para direito digital. Que é um assunto que merece muita atenção da advocacia, do judiciário, do povo brasileiro, porque isso é uma mudança dessa no Código Civil, precisa ser muito bem pensada, né? Certamente. Muito bem entabulada, no sentido de que não... De equilibrar e colocar sempre o indivíduo em prevalência, no centro de todas as decisões, e não deixar que esses vieses discriminatórios possam prevalecer sobre o direito do indivíduo. Você falou aí, Alexandre, uma frase que eu achei muito legal. A inteligência artificial está sendo usada para o judiciário e não para a justiça. É como se eu estivesse falando para você o seguinte, que o departamento de TI dos tribunais estão preocupados em resolver o problema dos desembargadores e não do jurisdicionado. Porque eles se consideram ainda como CPD
do tribunal. Justiça de estatística. Exatamente, exatamente. Então aí foi um pouco de frustração, que eu imaginava uma coisa diferente, porque eu era presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação do Conselho Federal da OAB, e eu acompanhei desde a primeira reunião, representando a OAB Federal, no projeto de lei de processo judicial eletrônico. E a minha expectativa era que tivéssemos um salto enorme, que ao invés da gente sair de um cenário que era informatização do judiciário, para poder falar em informatização da justiça. Percebe a diferença? Então, agora quando chega essa discussão de inteligência artificial, eu estou vendo um déjà vu. Ou seja, eu estou vendo novamente uma discussão sobre a utilização da inteligência artificial no judiciário. E a justiça? Como fica? Nós é que pagamos. Perfeito. E aí? Não vamos ser beneficiários? É uma excelente reflexão. Excelente reflexão. Você acha que a gente vai precisar escrever um Código de Processo Civil novo? Olha, vamos fazer uma reforma grande nele? Nessa mesma toada aí, a gente vai precisar de um devido processo tecnológico? Tem um autor americano, francês, Jean Crouet, que ele diz tem uma frase bem interessante, que a gente vê todos os dias a sociedade querendo mudar as leis, mas raras vezes a gente vê as leis mudarem as sociedades, né? E aí você somando a isso ao velho hábito português de discursar por leis, não é? Eu acho que a gente vai cair numa coisa que já é jargão no direito brasileiro. Nosso problema não é falta de lei, nosso problema é falta de boa aplicação da lei, não é? Eu acho assim, você falou aí de Código de Processo Civil. Na minha visão, pode ser assim uma coisa conservadora, mas o Código de Processo Civil de 39 é 2 vezes melhor do que o de 73 e o de 2015, porque ele privilegiava os princípios do processo, ele privilegiava o despacho saneador, não é? Ele privilegiava o resultado final da justiça, não é? Então não é por falta de código. E o Alexandre outro dia fez uma palestra, uma coisa bem interessante, já que a gente está falando assim de transformação. Tem uma lei 9.800, que é a lei que regulamentou o fax. A lei, em 3 artigos, dizia que você passava o fax e você tinha um prazo de 3 dias para apresentar o original. Se essa lei tivesse sido melhor pensada, como ele disse, em vez de botar fax, tinha botado a transmissão por meio eletrônico. Então isso a gente estaria aproveitando hoje ao e-mail, ao WhatsApp. Qualquer forma de comunicação digital. Forma de comunicação. Então esses problemas das reformas legislativas no Brasil passam muito por isso. E é muitas vezes que, por isso eu digo que precisa ser repensado. É bem pensado, aliás. Com as palavras, para você, digamos assim, quando você faz um código, você tem que dar uma estrutura na essência do instituto. Não é pensando só no momento. Eu vejo esse assunto também muito preocupado por uma outra ótica que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tive a oportunidade, como eu fiquei 5 anos acompanhando esses debates todos da lei do processo judicial eletrônico, né? Então a gente falava lá em práticas processuais por meio eletrônico. Eu fiquei muito assustado com um problema seríssimo que a gente hoje enfrenta na nossa legislação brasileira. Nessa lei 11.419, no artigo 18, está preceituado: cada tribunal poderá regulamentar o que está constando dessa lei dentro da sua própria jurisdição. Isso foi um cheque em branco para cada tribunal, através de normas hierárquicas inferiores, começarem a fazer mudanças processuais que exigiriam uma legislação específica e, com isso, fazer as coisas seguirem de forma desarmônicas. Então, eu uso um termo que é o seguinte: nós ficamos reféns do CPS e não do CPC. Sabe o que significa isso? Nós ficamos reféns do Código de Processo de Sistema. Então, cada tribunal que detém o quê? O Código de Programação desenhou um sistema de acordo com a maneira com que ele interpretava que deveria ser o fluxo de uma prática processual. E aí eu pergunto para vocês, quem é que foi que desenhou esse fluxo? Foi um advogado? Não.
foi um desenvolvedor sistêmico. Aí eu pergunto, esse desenvolvedor sistêmico, na hora que foi criar esse fluxo processual, ele tinha um CPC do lado para poder ler e poder entender quais eram os limites? Não. Então hoje, exemplo prático, vai propor um agravo de instrumento aqui no Piauí, no Maranhão, ou no Tribunal do Rio Grande do Sul, ou em Minas Gerais e São Paulo. Cada um rito diferente. Cada um sistema entendeu? Diferente. Cada um rito diferente. Então, isso é a minha maior preocupação. Ou seja, veja como é descomunal. Eu, durante 2 anos, eu estive no CNJ, na Comissão de Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico, representando a OAB. E eu vi o seguinte, que a gente era a pedra do sapato. Porque era desigual o relacionamento que tinha, porque nós lutamos pela prerrogativa do advogado e do jurisdicionado, enquanto eles tinham toda a infraestrutura sistêmica, o poder regulatório, né, e dinheiro para poder fazer o que queria. Então, na época, Auro, eu usava uma metáfora, falava o seguinte, que eu me via diante de todos os diretores de TI, o próprio CNJ, como se fosse assim, 2 meninos que adoram jogar bola, futebol, tá? Aí a OAB era um que amava futebol e o outro também gostava de futebol. Só que o outro, que é o judiciário, eles eram o dono do campo, ele ditava a regra E dono da bola. e era o dono da bola, entendeu? Aí, de repente, esse menino que era dono do campo, da bola e dava as regras do jogo, falava assim, toma aí, vou te passar a bola. Aí esse chegava lá, aí a OAB chegava, matava no peito, dava embaixadinha, cabeceio, não sei o que e tal. Aí o outro menino que era dono do campo falou assim, não, isso não. Eu falei pra você dar só um toquinho. Não era pra você ficar fazendo essas firulas todas não, que isso aqui não. Deixa ser do meu jeito. É a verdade. Essa é a realidade que nós temos hoje na justiça brasileira. Não era pra ser assim. O Brasil é o país que tem o maior percentual de PIB do mundo destinado ao judiciário. É uma lástima que isso faça com que essas soluções, tanto o processo judicial eletrônico quanto a inteligência artificial, não se reverta em favor do jurisdicionado e, por consequência, dos advogados. Você falou em sistema, eu pessoalmente tenho uma percepção assim muito interessante. Esses sistemas, eles são sempre feitos na lógica do programador de sistema, na lógica do engenheiro, eles não são feitos na lógica do advogado. Por exemplo, você vê... Não são feitos na ótica da legislação. Pois é, você vê, por exemplo, o programa do Juizado Especial Civil. Quer dizer, determinados recursos, se você botar lá um mandado de segurança num processo do Juizado Especial Civil, o sistema pega aquilo e aloca lá no final do processo. Às vezes o juiz não vê. É o CPS. Tá entendendo? Então é uma coisa que realmente precisa ser vista, ter atenção, não é? Um tempo atrás teve aqui, aqui no Piauí uma resolução dizendo que o advogado não podia juntar o documento em PDF, ele tinha que fazer a petição dentro do editor sistema. do PJE. Pelo amor de Deus. E eu conversei com algumas São caprichos, né? E a gente paga por esses penduricalhos, essa aqui é a verdade. Não, eu participei disso como presidente do Instituto dos Advogados e a resposta que eu tive do Judiciário é porque é para ir lá na petição feita no Word com a técnica melhor, você gastaria 2 comandos de programa. E escrevendo dentro do editor de texto do sistema, era mais fácil para o sistema de inteligência artificial, para o programa de captação de dados, pegar isso. Ou seja, é uma solução que eles pensando no próprio umbigo. Simples assim. Então o que acontece? Infelizmente, não há, eu já fiz artigos sobre isso, não há na justiça brasileira, nos tribunais brasileiros, no judiciário, a essência do que a gente chama de governança. Governança é um equilíbrio de poder entre todos aqueles que estão circundiando a justiça brasileira. É desigual. As decisões, a maneira de conduzir não é paritária. E, consequentemente, que os mais fracos, o próprio jurisdicionado, no caso, paga a conta. O que a gente faria, Alexandre? Você que é um cara visionário, um cara que instalou o computador, que fez jurimetria
jurimetria, indexou arquivo de jurisprudência em 1980. Inclusive, dando um pequeno palhinha aqui, meu último livro é sobre jurimetria, estudos de jurimetria, golpes digitais, onde eu fiz uma análise de 351 julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, para poder entender, através das estatísticas, quais são os perfis dos 8 golpes digitais mais julgados no Brasil. Tá. Pessoal, ó, o link para comprar, para você adquirir esse livro com a capa, tá aqui embaixo, tá aqui nos comentários, a gente vai colocar aqui. E aí, o que você acha, assim, me deu sugestões para os desembargadores, para os ministros que eventualmente estiverem assistindo aqui. Como é que a gente gira essa chave? A gente tira a inteligência artificial do judiciário para o jurisdicionado? Olha, eu tive a sorte de estudar em Harvard, na Faculdade de Direito, no Berkman Center, que é um centro de estudos de Internet Law. E eu tive a sorte de poder contar com os maiores professores norte-americanos, dentre eles Lawrence Lessig, que é uma pessoa tão brilhante que chegou a ser candidato pelo Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, morreu nas primárias, na época da Hillary com o Trump. E ele, na sua obra festejada, The Code and the Other Law in Cyberspace, escrito aí há mais de 20 anos atrás, ele tem uma frase que para mim, ela revela muito e está super atual. The Code is Law. O que ele quer dizer com isso? Quem tem o código, mas não é o código civil, processual civil, não. É o código da programação, arquitetura da rede. Quem tem o código de programação faz a lei a seu modo. Então, infelizmente, o que nós estamos vendo? Os tribunais não conseguindo equilibrar essas forças de governança. Porque eles têm a infraestrutura, eles têm o code, eles têm o código de programação, então eles fazem a interpretação do Código de Processo Civil, por exemplo, de acordo com a ideia do funcionário que fez a programação sistêmica. E a lei? Ah, não, isso é um detalhe. Entendeu? Eu, na época que era presidente da comissão no Conselho Federal, eu tive um convite muito bacana do pessoal do STF, do STJ, para poder passar um dia para poder conhecer quais seriam as falhas, as desconformidades do sistema, por exemplo, do STJ em relação ao Código de Processo Civil. E fiz um estudo em relação a isso. Uma das coisas que eu me lembro que me chamou muita atenção foi que o sistema do STJ não permitia que um advogado que não tivesse procuração nos autos pudesse acessar o mesmo. Eu falei, gente, mas está aqui, ó, artigo 7º da Lei 8.906, você não precisa ser advogado. Por que vocês estão travando isso aqui no sistema? Aí um olhou para a cara do outro, ninguém respondeu nada. Ou seja, foram procurar os universitários. Acho que hoje isso até foi modificado, acho que está até resolvido. Existe o registro de quem está acessando. Exato. E aí resolveu o problema. Ótimo. Mas o que eu estou querendo mostrar é que como é que essa situação pode se repetir em qualquer estado, em qualquer dos 93 tribunais brasileiros. E nós, advogados, temos que ficar muito atentos a isso, porque isso fere as nossas prerrogativas. É verdade. Então, nos cabe estar sempre exercendo uma análise crítica dessas mudanças sistêmicas, incluso inteligência artificial, que para mim só vai potencializar o problema, porque se a gente não clamar pelas nossas prerrogativas nas plataformas digitais, a chance é que cada vez mais elas vão ficando enfraquecidas, e quem vai pagar a conta com isso não é nem o advogado, mas é o jurisdicionado. Bom, infelizmente nosso tempo encerrou. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas, né, ouvindo do que falando, mas a gente vai ter que encerrar. Eu quero agradecer vocês dois, o Alexandre, o Álvaro, o César, o Centro de Estudos de Sociedade dos Advogados, que possibilitou esse evento, que trouxe o Alexandre aqui para Teresina, que nos cedeu ele aqui para ter essa aula. Não foi uma conversa, eu disse que ia ser uma conversa, mas foi uma aula aqui sobre direito digital, sobre tecnologia, enfim. Eu quero
passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais antes da gente encerrar. Bom, Berto, eu queria em primeiro lugar parabenizar você por esse momento, pela iniciativa desses podcasts, que é muito importante aprofundar o debate nos temas que você faz, não é? Agradecer o espaço aqui para a gente poder estar aqui falando para a comunidade jurídica em geral. Bom, enfim, era só exatamente parabenizar e agradecer o Alexandre por estar aqui conosco em Teresina, né? Enriquecendo aqui os nossos conhecimentos. Foi um dia assim de muito crescimento, de muita evolução. Enfim, seriam essas as minhas palavras finais. Alexandre. Humberto, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Vou virar seguidor, fã aqui do CRCast. Olha aí, tá vendo? Com certeza, achei... Poxa, eu acompanho de perto tudo quanto é conteúdo que tem sobre direito e tecnologia. Fiquei muito feliz de poder contribuir nesse episódio e gostaria de deixar uma mensagem, primeiro de agradecimento ao Álvaro pelo convite que me fez em nome do César Maranhão Piauí, de estar aqui hoje, compartilhar um pouco as ideias a respeito disso. E a exemplo do que foi dito, né? Um espaço como esse é muito interessante, porque isso aqui é um papo atemporal. É interessante porque esse material vai ficar no YouTube e nós vamos assistir daqui a 10, 15 anos e de repente algumas previsões... Pode envelhecer mal, né? Só o tempo irá dizer se nós temos vocação para mandinar ou não. Né? Mas de qualquer maneira, eu amo dialogar sobre esse tema. Para mim, todo o conhecimento que eu compartilho eu recebo em dobro. E eu tenho muitos amigos aqui em Teresina, desfruto de grandes amizades, então sempre quando surge essa oportunidade, eu sou o primeiro a me manifestar, de vir aqui, de compartilhar, tomar uma cajuína que eu amo. Olha aí. Né? Isso aí não tem preço. Eu falei para o Álvaro ontem que ele me deu uma caixa de cajuína, que isso aqui são os melhores honorários que eu poderia receber. Então, para mim, é sempre um prazer e desejo a todos muito sucesso e, sobretudo, recado final, se jogue na inteligência artificial. Pronto. Porque isso vai mudar a advocacia, como já está mudando. Beleza, pessoal. Tenho certeza que vocês adoraram esse episódio. Não deixa de curtir aqui, deixa seu comentário, compartilha, manda para quem você acha que tem que se jogar na inteligência artificial. Aquele seu amigo advogado que tá aí falando da inteligência artificial, manda para ele, que eu tenho certeza que depois que ele assistir esse vídeo, ele vai mudar de ideia. Valeu, até o próximo episódio.